Sejam bem-vindos. É muito bom estar uma segunda-feira juntos, esse mesmo horário. Continuamos com a série Cada Luta é uma Benção, mas na última live que a gente teve aqui, na última transmissão, a gente falou que hoje ia ser um dia diferente e especial. Então a gente está, a semana que antecede o Dia dos Pais, e não teria nada mais especial, no meu coração de que estar aqui hoje, junto com meu pai. Esse aqui é o Fernando. Deixa eu apresentar, esse aqui é o Fernando. Não, fala aí, cara. Fala teu nome, tua idade. Cara, eu sou Fernando Debon Santos, conhecido como Guerreiro, e fiz recentemente 62 anos. 62? Tu já fez ou tu vai fazer? Fiz. Vai fazer, pai. Ah, cara, Tu vai fazer segunda-feira. eu comemorei ontem por isso, cara. Cara, é verdade, o dia 8 é segunda-feira, cara. Dia 8. Ele vai ter segunda-feira, ele tá fazendo, na verdade, está fazendo segunda-feira, né? Tá Sim, fazendo. Ele não fez ainda, tá fazendo. Dia 8 é segunda-feira. E as pessoas conhecem muito, acho que tem mais pessoas que conhecem o meu pai pelo apelido, chamado de Guerreiro, Sim, e que de Fernando Debon, né? Sim. Então a gente está aqui hoje para ter um bate-papo. A gente tem falado muito aqui sobre paternidade, muito sobre responsabilidade, muito sobre família. E quem não conhece a gente, parece que a gente fala de muitas coisas, né? E quem está com a gente percebe que a gente fala muitas coisas de um assunto só, né? Que é paternidade, que é família, né? E eu acredito que muitas coisas que Deus me abençoou hoje, né? De como a gente chama de Fundação Soberana aqui na nossa igreja, né? Fundação Soberana são duas coisas que Deus escolhe pra gente. Então, Deus escolhe para nós quem vai ser os nossos pais, né? Os nossos pais escolhem pra gente onde a gente vai nascer, qual é o nosso nome. Então, essas coisas que nós não escolhemos, nós chamamos de Fundação Soberana. E através dessa Fundação Soberana, muitas coisas, né? Que hoje, eu posso estar desenvolvendo, vivendo, são coisas que lá dentro da nossa casa, né? Lá na infância, lá na primeira escola que eu estudei, lá na Coab Guabiroba, né, pai? Em Pelotas. A partir disso, Deus vem trabalhando no nosso coração para desenvolver o nosso propósito aqui nessa terra. Então, eu vou ler o texto que a gente está vivendo, né? Ainda dentro da série, que é o texto de Tiago, do versículo 2 até o 5, do capítulo 1. Depois eu queria conversar um pouco, pai, te fazer umas perguntas. Mas não é no caráter de entrevista, e também não é um caráter, como a gente acabou de orar aqui, não é um caráter de atuação. É um caráter de transparência daquelas coisas que foram através dessas coisas que nós glorificamos a Deus, né, por onde nós estamos hoje. Né? Mas deixa eu ler o texto. O texto que a gente está sendo o nosso tema, a nossa divisa, né, para essa série, Cada Luta é uma Benção. Fala assim, Tiago capítulo 1, do 2 até o 5, fala assim: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedido. A gente tem falado, pai, que muitas das coisas que a gente consegue desfrutar hoje, como dizer que crescemos, né, que vencemos, foi porque em algum momento a gente passou por alguma dificuldade, passou por alguma luta, e através de ter vencido essas lutas, não ter desistido, hoje nós não somos mais aqueles caras lá do passado, né? E duas coisas que a gente recebe de Deus quando a gente não desiste é a maturidade, né? Entender que dá para sofrer pelas coisas certas, né? E que vale a pena e que não tem crescimento sem dor. E a outra é integridade. Nós não nascemos assim, exatamente como a gente está vendo agora. Muitas das coisas elas foram se acoplando à nossa vida, porque a gente não desistiu de algumas coisas, né? E aquilo nos deu crescimento, e esse crescimento hoje gera frutos. Então eu queria, até para quebrar aqui um pouco do clima, queria te perguntar, pai, qual foi uma coisa que tu lembra, assim, lá na minha infância, qualquer coisa que tu lembra que
teve que me ensinar. Em algum momento era difícil para ti, assim, poxa, esse guri, será que ele vai aprender a fazer isso? Ou alguma bronca que tu me deu, alguma coisa que tu percebeu, assim, que eu tive que sofrer, assim, para poder aprender. Eu lembrei uma aqui, mas vamos ver se tu vai ser a mesma. Não, verdade, cara. Na verdade, tu foi o cara que mais foi exigido, ou foi o que apanhou. Na realidade, tu que apanhou muito forte, né, cara? Tu só apanhou uma vez que eu me recordo que tu subiu no sofá, entendeu? Que não era para subir no sofá, e tu subiu no sofá para olhar a janela. Ele morava no 2º andar, pra rua, e eu cheguei, né? Naquele estado. Chegou na hora! Naquele estado, eu te falei pra ele. Aí peguei o chinelo, te dei 2 chineladinhas só aí. E eu voltei a subir? Não, nunca mais, velho. Deu certo, né? Nunca mais. Foi uma única vez. Então, eu lembrei de uma, pai. Não sei se tu vai lembrar de uma. Foi que tu tinha falado assim pra gente que a gente não podia sair antes da mãe chegar, porque ela não tinha chave, não tinha como entrar em casa. E a gente não podia sair de casa até ela chegar. E aí a gente almoçou e a gente não podia sair antes da mãe chegar, não podia comer e jogar bola e não podia ficar no sol, né, certo horário. Sim. E aí a gente fez essas 3 coisas juntos. Os guris passaram lá em casa para jogar bola e aí a gente não conseguiu esperar a mãe chegar e aí nisso a gente foi jogar. E aí a gente esqueceu a mãe, a gente tinha acabado de almoçar e estava um sol forte. E a gente estava jogando naquele campinho que tinha, no campinho do Bahia, que tinha atrás dos prédios. E quando a gente está jogando assim, a gente só vê a mãe chegando assim. E quando a gente olha para a mãe chegando assim, nossa, meu Deus. Bata o Marco, o pai não tem de casa. Sim, pai, tava. Essa do chinelo eu não lembro. Essa do chinelo eu não lembro. Mas eu lembro que dessa vez, eu lembro que quando a gente estava chegando em casa, e aí tu estava esperando a gente na porta, e aí tu pegou a cinta. E aí, o meu irmão, né, o Leandro, né, ele foi caminhando na frente, e aí ele pequenininho, assim, não foi nada, assim, só para nós dar um medo. E aí eu tentei sair correndo, aí quando eu saí correndo, aí mal pegou em mim, e a gente se trancou no banheiro, e a gente ficou a tarde inteira chorando no banheiro, arrependido. Que loucura. Então, eu não estou falando aqui de violência, né, de agressividade, estou falando que nós acreditamos, né, pai, que se a gente olhar para a Bíblia como um livro de paternidade, se a gente olhar para a Bíblia como um livro de uma carta de um pai para filhos, está aqui escrito, né, e é um conselho, né, um pai que ama, ele vai disciplinar, né, porque o amor está condicionado ao respeito. Então, a gente te respeitava muito, e o respeito que a gente sempre cultivou por ti, ele era muito menor do que o amor que a gente sentia por ti, né? Então, em alguns momentos precisa acontecer isso. Como que tu vê para isso em relação à nossa vida com Deus, né? Nós como filhos de um Deus Altíssimo, como que tu lida às vezes quando tu tá numa situação difícil e aí tu pensa, será que não teria um outro jeito de eu aprender essas coisas senão pela dor? Como que tu lida quando tem uma batalha, mas nessa perspectiva assim, entre Deus como nosso pai e a gente como filho? Como que tu vê isso? Meu, assim, essa questão da educação, do relacionamento de pai e filho e intimidade, na verdade, eu nunca recebi do pai. Tu sabe, tu conheceu o teu avô. E então a gente aprendeu isso do jeito dele, do olhar do pai e da atitude dele com a gente, como tu falou da cinta, o pai não falava, ele agia, um pedaço de pau, de ferro, de madeira, ele sentava lá na gente. E essa foi a educação que ele deu, porque ele não tinha recebido também a educação de relacionamento. E esse relacionamento verdadeiro aconteceu depois que eu comecei a vida cristã, conhecer Jesus, conhecer os princípios, conhecer o que é essa paternidade, o que é essas coisas. Isso que eu tinha 36 anos, a partir de 36 anos que eu comecei a entender essas coisas, como
resolver essas situações, como educar, como ensinar, coisa que de abraçar o filho também a gente não tinha isso, nunca recebi abraço do meu pai, nunca. E beijo uma vez no pai que ele morreu no caixão, então a gente não tinha essa intimidade, essa coisa muito forte. Mas depois de conhecer Jesus e participar desses ensinamentos, aí sim que a gente começou realmente, verdadeiramente, um relacionamento pai e filho verdadeiro, de educação, de amor, de carinho, de respeito. Aí começou, que foi por... Como é importante isso, né? A gente sente que quando a gente tem a intenção de cuidar e amar alguém, e isso é só aquilo que a gente recebeu de alguém ou que não recebeu de ninguém, isso é muito limitado, né? Mas quando a gente começa a receber de Deus esse amor, né, e toda a instrução, a gente está falando, foi exatamente o que a gente leu aqui, né? Tem gente que, pelo fato de não ter sabedoria, porque não recebeu, né, do pai, do vô, existe um pai, sim, de amor, que ele quer nos dar sabedoria para qualquer coisa que a gente for fazer, e não falta. Então, muito legal que tu tá trazendo aqui pra gente é que aquilo que tu não teve da família, tu não deixou de ter pela paternidade espiritual, cara, do nosso Deus pela tua vida, né? Que tu pode transbordar, né? Então é muito legal que a gente transborda aquilo que a gente recebe de Deus. Com certeza. Só quero abrir um parênteses que, cara, por tudo que o pai foi pra gente, somos 10 filhos e todos sempre tiveram respeito pelo pai. Muito respeito. E todos tiveram nas suas carreiras, nas suas famílias, seguiram suas vidas, porque era aquele jeito do pai. Então a gente sempre se respeitou e recebeu dele esse respeito, esse amor que ele tinha, né? E não de condenação a esse amor dele, não de culpa, não. Mas prova está que dos 10 irmãos, tudo saíram então, dentro do família, tá? Né? Então, glória a Deus pelo meu pai que, claro, né, que nos amou desse jeito dele. Eu sempre gosto de falar isso também, né? Que a única paternidade perfeita que existe é a paternidade de Deus, né? Aqui na Terra todos nós sempre vamos como reflexo, né, dos nossos pecados, vai ter as imperfeições, e eu glorifico muito a Deus mesmo pela vida do vô, né, vovô Mori, porque por muitos momentos ele foi um paizão para mim também. E eu glorifico a Deus porque tem muitas coisas de hoje que eu tenho assim de iniciativa própria, de questão assim de trabalho, questão de honestidade, né, questão desse vamos lá, vamos fazer, porque o vô era assim, né? O vô era ação. E o vô, e também não tinha como a gente esperar alguma coisa do vô que ele não recebeu do pai dele também, né? Com certeza. Então, eu acho que o vô ainda ele nos entregava muito mais do que aquilo que ele recebeu, né? Com certeza. E ele tinha, eu lembro muitas vezes do vô, né, chegando, ele queria muito que a gente estudasse, né, que a gente não deixasse os estudos, e o vô chegava lá sempre né, querendo nos dar a lista de material escolar. Sempre ajudou, sempre todos os netos. Então a manifestação de amor dele não era essa questão muito do abraço, do carinho, do beijo, do eu te amo. Sim. Mas ele sempre tinha alguma ação prática, com certeza, né, para mostrar que ele se importava com a gente, né? E isso marcou muito a nossa vida, né? Essa questão de proteção, né? Pro vô era muito aquela questão, né? Era prover, proteger e procriar. Eram os 3 P's, né? Nós falamos isso no nosso encontro do Zacar, pai. No último encontro que a gente teve, acho que foi dia 26, né, Alexandre? Não sei se foi dia 26. No mês passado, nosso primeiro encontro, ele está com uma estrutura nova, né, em Santa Cruz do Sul, correto, Rua Carlos Traz, 612. Né, sábado a gente teve uma celebração muito legal, né, a gente fazia, sei lá, no sítio Pedagógico Paraíso, agora a gente faz essa nova estrutura relacional que nós temos ali. E muito legal isso que a gente falou sobre algumas características de ser homem, né? E quando a gente reflete o caráter de Deus, esse proteger, prover e procriar, ele vem de uma forma assim, onde vem muito da manifestação também da parte de Deus, né, para a nossa família. Então, como Deus vai agir, a gente não sabe, mas a gente sabe que Ele agiu na nossa família. Né? Então, para a gente chegar no final aqui, pai, traz para a gente aqui, tu tá aqui, para a nossa igreja de Santa Cruz do Sul, e a partir de Santa Cruz do Sul, cara, traz um conselho, né, para os pais que estão ouvindo aqui, porque eu sei que muitos conselhos que eu dou
tanto por coisas que eu olho para a palavra assim e ver que não dá certo, cara. Né? A Bíblia tem mais de 1000 personagens, a gente olha para a vida desses caras, a gente vê, olha, esse cara que não tinha nada, não tinha como conseguir, conseguiu, então esse cara é meu exemplo. Mas tem caras que a gente viu assim, cara, não tem como dar certo uma coisa dessa, a pessoa foi lá e não deu certo. Então esse conselho pode ser tanto um conselho bíblico, mas os melhores conselhos que eu tenho foram por coisas, cara, que eu vivi que não deram certo. Que eu posso dizer para as pessoas, cara, não faz isso é um caminho de facilidade que não vai dar certo. Olha, esse é um caminho, cara, né, de uma proposta indecente que lá na frente não vai dar certo. Então fica à vontade, cara, se quiser trazer um conselho bíblico, né, de algum personagem, cara, que é a tua inspiração, mas também eu acho que né, seria muito especial poder falar para os pais aqui alguma coisa que, dentro das tuas vivências, assim, cara, isso aqui não deu certo, então não façam, ou isso aqui foi um golaço, foi muito bom, deu certo aqui. Falei para os pais de Santa Cruz do Sul e a partir de Santa Cruz do Sul. Sim, amém, glória a Deus. Mas a realidade, cara, assim, é que na realidade, quando eu comecei a tentar viver essa nova vida com Cristo aos 36 anos, e eu não me esqueço que quando numa das tuas pregações tu falou que te perguntaram, poderia vir alguma coisa da Guabiroba, de Pelotas? Poderia ser alguma coisa lá? Saiu, cara. Tu, Márcio, Pisoni, pai da Lolinha, esposa da Lai, um homem de caráter que tem refletido, tem sido referencial realmente. E a questão de conselho, cara, conselho, na verdade, cara, depois de conhecer a Cristo, os conselhos mudam todos. Os ensinamentos mudam porque são princípios verdadeiros, né? Claro que alguns fora disso são verdadeiros, mas com a palavra ele se torna mais útil, padrão, essencial para a vida da gente. É isso que eu creio. E a partir disso, entendeu? Então o conselho está dando assim, ó, conheçam a palavra e através da palavra cuida dos seus filhos. É isso, pai? Não, é isso aí mais ou menos, porque se eu vou abrir um parêntese rápido, porque da minha vida rapidamente, que eu fui um alcoólatra, né, e faz 20 anos que eu tento resistir ao primeiro gole, então foi uma vida totalmente fora de algum padrão que possa existir nesse mundo. Não existe padrão. A partir de conhecer Jesus, que eu comecei a entender verdadeiramente qual o conselho melhor que um pai dá para o filho. Que é o conselho do amor, da vivência, da intimidade, do relacionamento, de respeito, de integridade. É isso que eu tenho aprendido. E tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer juntos, né, pai? Que é pescar, né? A Lolinha, quando a gente vai falar que dia Porto Alegre, ela fala vovô peixe, vovô lindo, chapéu, né? Muito lindo. Impressionante que coisas que tu ama, eu amo, e a minha filha já ama. Glória a Deus, cara. Tu amou Jesus, e a manifestação dele na tua vida foi tão linda, tão inteira, tão estrondosa. Eu amo Jesus. Amém. Né? E a minha filhinha ama Jesus. Amém, cara. Que legal. Sempre foi uma referência para mim de um homem que é trabalhador. Eu nunca te vi reclamando de trabalhar. Eu nunca reclamei de trabalho. A minha filhinha a tua netinha só tem 1 ano e 11 meses. Essa semana agora, dia 11, ela faz 2 aninhos. E é uma menininha que qualquer coisa que eu tô fazendo em casa, ela quer trabalhar junto. Eu quero te agradecer por ser uma inspiração, por não ter desistido. E mesmo aquela primeira, né, logo que tu te converteu, e aquela primeira intensidade assim, que tu trouxe para minha vida sobre Jesus, eu não aproveitei. Eu só voltei depois com 25 anos. Mas tu nunca deixou de orar por mim, nunca deixou de me cuidar, nunca deixou de me receber na tua casa assim, com muito mais honra assim, do que eu merecia. Eu quero te agradecer. Glória a Deus. E gostaria que tu orasse por todos os pais que, né, a partir... Porque a nossa transmissão é para Santa Cruz do Sul, né? Nós amamos essa cidade, nós estamos morando em Santa Cruz do Sul, e nós gostamos muito que essa cidade fosse muito abençoada por Deus. Mas sabe que
hoje tem chegado aqui nossa transmissão em muitos lugares, né? Amém, glória a Deus. Esses dias eu ouvi um compartilhar muito emocionante de alguém que estava ouvindo a gente lá no Acre, que é, Que legal. né? Glória a País Deus. lá de cima, lá, né? O estado lá, os mais distantes daqui. Então, eu gostaria para que tu orasse, né? Para que abençoe todos os pais de Santa Cruz do Sul e a partir de Santa Cruz do Sul também. E principalmente, Pai, ora, porque tem pais que não têm filhos biológicos, mas já estão com toda a condição de ter filhos espirituais. Às vezes a gente já não está mais na idade, ou a gente não vai ter mais filhos biológicos, mas a gente pode ter muitos filhos espirituais. Aqueles que a gente vai falar de Jesus, daqueles que já entenderam que Jesus a gente cuida como se fosse um filho. Então eu queria que tu orasse por todos os pais, né? Tanto aqueles que têm filhos biológicos, mas também aqueles que já estão prontos só para começar a cuidar de gente, né? Sendo pais espirituais, né? Referência, né? E um desses caras é o Alexandre, né? O Alexandre, ele não tem filhos, né? Biológicos, mas ele já é uma referência lá, né? Principalmente para a molecada que está chegando, né? Como alguém que quer exercer também a paternidade sobre, né? O cuidado, né? Sobre essas pessoas que estão chegando. Então, pode olhar para nós aí, paizão. Ó Deus amado, Deus maravilhoso e bendito, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Deus. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua atuação, Senhor Deus, e o teu cuidado que tivesse para comigo, para com o Márcio, para com todas as pessoas, Senhor Deus, que têm te conhecido a cada dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Deus que tu, neste momento, visite, Senhor Deus, cada vida, cada família, cada pai neste momento, Senhor Deus, que esteja ouvindo esta mensagem, este programa, Deus, que em nome de Jesus, teu Espírito Santo toque nesse coração, traga algo diferente, algo sobrenatural, algo de ti, Senhor Deus, para que possa compreender, entender e aceitar aquilo que tu tens para cada vida, um propósito novo, uma vida nova, conselhos novos, relacionamentos verdadeiros e íntimos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tu abençoe, Senhor Deus, principalmente Santa Cruz, Senhor Deus, onde ali existe pessoas que precisam, Senhor Deus, receber de ti o milagre, a graça, a misericórdia, o teu amor, Pai. Em nome de Jesus, toca nessas vidas, Senhor Deus, para os pais que estão esperando por esses filhos espirituais, Deus, que tu mova, mexa nesses processos, Senhor Deus, e que esses pais recebam este milagre de receber esses filhos, Pai. Especialmente o Alexandre. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que a tua palavra, a tua mensagem chegue e está chegando a cada coração de Santa Cruz e assim para o resto do mundo. Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu falei aqui, né? Pescar, trabalhar, apaixonar por Jesus, mas isso é pouco, né? Teria inúmeras coisas. Amém. Posso dizer uma coisa? Eu te amo. Amém. E já quero te dar um abraço. E Dia dos Pais já, antecipado. Obrigado pela coragem de estar aqui comigo. Amém. Eu te amo muito. Amém. Muito obrigado. Muito Amém. obrigado por tudo que tu já fez, tudo que tu vai fazer. E obrigado porque a minha filha, né, a tua neta, Amém. te vê como um grande homem de Deus. Amém. Obrigado por esse presente que tu nos Glória dá. a Deus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus, cara. Tua vida. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. A gente, Glória a Deus. na próxima semana vai ser muito, muito especial. A gente está preparando um especial, né, Dia dos Pais, que vai na segunda-feira que vem, né? E espero que vocês possam ter esse tempo para assistir o nosso especial Dia dos Pais, né, que vai na segunda-feira que vem. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vai ter experiência com os teus filhos, né? Vai dedicar tempo aos teus filhos. Filhos, vai ouvir os teus pais, cara. Vai lá ouvir o coração deles. E se você ainda não é pai biológico ou nem vai ser, cara, prepara teu coração para receber tudo que Deus tem para tua vida, para tu começar a cuidar de pessoas, porque se a gente não cuida de ninguém e não serve ninguém, a gente não serve para nada. Então a gente precisa amar e cuidar e servir as pessoas. Amém. Que Deus te abençoe, né? E já vai aí, assim como eu abracei meu pai aqui, né? Né? Alguns eu sei que estão me vendo aqui, eu vou abraçar domingo, né? Como o Dia dos Pais, mas sigam-se abraçados aí, no nome de Jesus. Amém.